Ao final da coletiva do Comitê de Crise do governo Jair Bolsonaro, o general Braga Neto foi questionado sobre a suposta demissão do ministro Sérgio Moro, anunciada com estardalhaço pelo jornal Folha de São Paulo. O ministro descartou a boataria de forma sucinta, dizendo: "Vou te responder simplesmente o seguinte: a assessoria do ministro Sérgio Moro já desmentiu isso hoje. Já está publicada essa informação. Assista." Última pergunta, Gustavo Garcia, G1. Boa tarde, ministros. Ministro Braga Neto, o ministro Sérgio Moro ele vai permanecer no governo? E ministro Taishi, pelo que foi divulgado hoje, mais de 400 mortes nas últimas 24 horas, o senhor defende o isolamento social amplo ou não? A pergunta sua é por causa dessas notícias que estão correndo. Vou te responder simplesmente o seguinte: a assessoria do ministro Moro já desmentiu a saída dele agora do governo, tá? Já está publicado essa informação. Boa tarde, senhoras e senhores. Prazer estar novamente conversando com vocês, com a sociedade brasileira, a fim de expor um pouco o que a Advocacia Geral da União tem feito nesses últimos dias em relação à questão que envolve a crise do coronavírus. Em linhas gerais, nos processos judiciais, a Advocacia Geral da União tem defendido sete pontos fundamentais que eu queria enumerar com os senhores. Em primeiro lugar, seguindo as orientações técnicas já emitidas em vários boletins epidemiológicos pelo Ministério da Saúde, a necessidade do comprometimento de toda a sociedade na prevenção e nas medidas de combate à crise do Covid, tanto nos aspectos de saúde, de disseminação, de aplicação de medidas farmacológicas ou não farmacológicas relacionadas à crise, e também naquilo que envolve a esfera dos direitos e garantias individuais. Então, um comprometimento com todos, lembrando que a crise envolve toda a sociedade e a solução passa pelo envolvimento de toda a sociedade, não só pelas ações de governo. Em segundo lugar, tem defendido a necessidade da solidariedade e do respeito mútuo entre todos os agentes envolvidos na solução da crise, o que logicamente passa pelas autoridades públicas, como também pela sociedade como um todo. Em terceiro lugar, a consciência de que é uma crise de Estado, não é uma crise que envolve apenas a saúde. A AGU tem defendido que se trata de uma crise de natureza transdisciplinar, que envolve saúde, mas com impactos em várias áreas, como desenvolvimento social, desenvolvimento humano, emprego, atividade econômica, infraestrutura, comércio interno e exterior, inclusive por conta da necessidade de importação de diversos equipamentos necessários ao combate do coronavírus. Ou seja, é uma crise que tem um eixo central na saúde, mas tanto o seu impacto como a sua solução passa por vários ramos científicos, vários ramos da ciência humana e biológica. E nesse sentido nós precisamos ter uma análise mais complexa de todos esses aspectos para bem diagnosticar o problema, que envolve uma série de impactos na sociedade, e a solução também, que demanda uma série de análises e medidas transdisciplinares. Eu utilizo isso com o exemplo da corrupção. A corrupção é um problema social, é um problema jurídico, é um problema com consequências econômicas, com consequências governamentais, com consequências sociais, afeta a saúde, afeta a educação. Então não se combate a corrupção com apenas a medida de uma natureza ou medidas legais, mas com medidas educacionais, com medidas governamentais, com medidas estruturantes na área econômica. E a mesma solução para problemas complexos como a corrupção
é necessária para problemas complexos como esse que nós estamos vivendo hoje. Em quinto lugar, a necessidade de uma atuação harmônica e cooperativa entre todos os entes federados. Essa foi uma linha muito acentuada pelo próprio Supremo Tribunal Federal e, de fato, por se tratar de uma crise complexa, é necessária essa harmonia entre todos os entes. Isso envolve a busca de uma análise e de soluções técnicas e de uma redução de um discurso de qualquer que seja o ator mais politizado. Então, nós precisamos focar numa discussão a mais técnica possível e de forma a respeitar também as opiniões científicas divergentes para que nós sejamos capazes de encontrar a melhor solução para cada situação vivenciada. E, em sétimo lugar, que essas medidas técnicas, elas sejam adotadas com razoabilidade, ou seja, sem abusos ou cerceamentos excessivos na liberdade do cidadão e sem um punitivismo injustificado. Dentro desse espectro, nós temos algumas medidas concretas que foram adotadas. Em primeiro lugar, nós ontem reiteramos um pedido de um recurso feito há cerca de 10 dias atrás, na ADPF 672, que está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, sobre a importância do respeito às normas e orientações gerais editadas pelo Ministério da Saúde. E que, na medida das suas especificidades e realidades pontuais, estados e municípios pudessem trabalhar dentro da margem delineada tecnicamente pelo Ministério da Saúde. Esse pedido envolve também uma reiteração de análise sobre o aspecto de algumas prisões que, na nossa concepção, têm sido arbitrárias e abusivas, até porque não respeitam essas orientações gerais já editadas pelo próprio Ministério da Saúde, no tocante às medidas de distanciamento social. Exemplo concreto, medidas nas praias, por exemplo. A orientação geral do Ministério da Saúde é para que se evitem aglomerações, o que não significa que uma pessoa individualmente possa praticar um esporte, como uma natação ou a prática do surf. Por exemplo, em Sydney, essa medida tem sido defendida em Sydney. Então, as próprias autoridades australianas têm incentivado, desde que com critérios onde não haja aglomeração, se possa exercer atividades dessa natureza. Ou seja, você permite atividade física, o que ajuda no contexto geral de saúde, ao mesmo tempo evitando-se as aglomerações que não são adequadas nesse mesmo momento histórico. Da mesma forma, nós, até adiantando uma possível pergunta, ontem o ministro Alexandre de Moraes determinou a intimação da União para prestar esclarecimentos numa ação proposta pelo Partido dos Trabalhadores. A Advocacia Geral da União aguarda a intimação, que pode ter acontecido algumas horas atrás ou está para acontecer, mas uma vez intimado, nós vamos pedir as informações técnicas e, em cima dessas informações, faremos a manifestação correspondente perante o Supremo Tribunal Federal. Duas últimas informações, nós pedimos ao Supremo Tribunal Federal, na pessoa do seu presidente, ministro Dias Toffoli, uma audiência com o novo ministro da Saúde, ministro Nelson, para que ele atualize o andamento das políticas públicas adotadas pelo Ministério em função da crise, junto também aos ministros da Suprema Corte Brasileira. A ideia é manter uma periodicidade também dessas reuniões técnicas, até para que o Supremo Tribunal Federal acompanhe de viva voz o andamento das medidas administrativas que estão sendo adotadas e o curso e evolução da doença e das medidas mitigadoras da crise.
E, por último lugar, fruto também de uma reunião hoje entre a Advocacia Geral da União e o Ministério da Saúde, nós vamos procurar auxiliar, na medida do que o Ministério considerar adequado e pertinente, uma melhor sistematização das orientações do próprio Ministério, eventualmente até regulamentando algumas dessas medidas através de portarias, resoluções, ou conforme até a necessidade que viesse apontada pelo Ministério, alguma medida até de caráter legislativo. A grande síntese disso tudo é que, da parte da Advocacia Geral da União, nós estamos inteiramente à disposição do Ministério da Saúde, como governo como um todo, para equacionar, mitigar, prevenir e superar esse momento tão complexo, vivenciado não só pelo Brasil, mas pelo mundo como um todo. Meu muito obrigado e um bom trabalho a todos. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.